Vamos lá, boa noite. Hoje é dia 20 de agosto, né? Eu tava assistindo alguns vídeos aqui na internet, resolvi gravar esse vídeo aqui porque tem algumas coisas que a gente tem que fazer enquanto a mente está fresca, né? Eu tava vendo um vídeo agora de um azulejista que eu acompanho, ele mostrando como é o trabalho que dá para fazer a retirada do taco, né? Pelo visto ele vai retirar o taco para assentar, né? O azulejo. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, gente. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu vou fazer tanto pro profissional da construção civil quanto pro cliente. Por que isso, gente? Porque uma das lutas que eu tenho, né, é conscientizar os meus clientes e também os profissionais da construção civil que nessa vida tudo dá trabalho, né? Tudo tem seu preço e nada de graça, né? Muitas das vezes quando a gente é chamado para fazer um serviço na casa de um cliente, o cliente ele tem pressa, ele tem urgência, muitas das vezes eles não pedem que nós nos desloquemos até o endereço que eles querem, finais de semana, domingo, feriados, nos mais diversos horários. Muitas das vezes eles só mandam a localização para a gente, o que faz com que a gente tenha que pegar um Uber, porque eles nunca sabem onde eles moram, nunca tem um ponto de referência. E hoje em dia eu acredito que por uma questão de praticidade também, né? É mais fácil colocar a localização. Qual é o problema disso? Muitas das vezes a gente, para se deslocar e chegar até aquele local, a gente tem gasto, né? Independente se você tem carro, se você tem moto, ou se você vai de ônibus, que eu acho muitas das vezes inviável, são locais às vezes inacessíveis. Nem todo mundo mora próximo a uma parada de ônibus, às vezes a pessoa mora a 4, 5 quarteirões, né? Então é mais prático também para a gente pegar um Uber, né? Qual é o problema disso? É que o Uber não roda de graça. A gente tem custo. Dependendo da localidade, eu vou tirar uma média aqui dos locais que eu costumo ir de Uber. Vai custar entre 20 a 30 reais. E aqui eu estou fazendo uma estimativa bem por baixo mesmo. Tem locais que dá até mais. Ah, Samuel, mas tu não pode pegar um motor Uber? Posso, mas mesmo assim eu vou ter um gasto. Então tenho gasto de Uber para ir, tenho gasto de Uber para voltar, para o que eu estou fazendo, porque a gente não é vagabundo, a gente está sempre fazendo alguma coisa, independente se eu estou trabalhando ou não, é o meu tempo. Às vezes eu estou fazendo algum serviço para minha mãe, às vezes eu posso estar resolvendo alguma questão pessoal. Muitas das vezes eu vou perder ali 2, 3 horas de tempo, vou perder o tempo para me deslocar até o local, o tempo para retornar, o tempo que eu vou perder lá, que geralmente é mais de uma hora. Então assim, e quando a gente vai cobrar do cliente esse deslocamento, o cliente fica ofendido, como se a gente não tivesse nada para fazer, como se a gente estivesse à disposição daquele cliente, para a hora que ele bem entender ligar para a gente tem que ir. E sabe o que eu acho mais interessante? Se você ligar para qualquer pessoa agora, nesse momento, para ir na sua casa fazer qualquer coisa para você, a pessoa vai cobrar e você não vai achar ruim. Mas existe uma mentalidade aqui no meu estado que o profissional da construção civil não pode cobrar pela visita, porque eles acham que a gente vai na casa deles tomar um chá com biscoito, né, perguntar da vida dele. Não é isso. A gente não pode cobrar pelo orçamento. Muitas das vezes eles pedem um orçamento para a gente de material, alegando que vão ligar para a gente, não ligam, né? É uma outra coisa que eu acho uma puta de uma sacanagem, porque a gente não tira o orçamento da bunda. Me desculpe falar assim, mas às vezes tem certas coisas que a gente tem que ser meio escroto mesmo. A gente não tira da bunda, a gente senta, a gente tem trabalho para calcular. Você imagina eu vou dar um exemplo bem tosco para você. Imagina que você vai fazer um aniversário e aí você quer fazer um buffet para 50 convidados. Aí você chama uma profissional, uma cozinheira, uma doceira, não sei, estou dando um exemplo aqui. E aí ela faz um cálculo, né, de material, do que você vai precisar para alimentar 50 convidados. Aí você sentou ali com ela, você acertou como é que você quer fazer o buffet, as entradas, né? Em que momento você vai servir, o que vai acompanhar. Beleza, ela perdeu tempo indo até a sua casa, ela perdeu tempo calculando, montando um buffet para você, que vai ser específico para você. Ela calculou quantas gramas vai levar, quanto ela vai gastar de material,
quanto é a mão de obra para ela, no final ela te dá a mão de obra e o material que você tem que comprar, você diz tá ok. Aí você está conversando aqui com uma parenta sua, uma vizinha sua, e ela diz, menina, ela te cobrou isso tudo. Não precisa disso não, a fulana vai cozinhar para você. Até aí tudo bem, você tem o direito de trabalhar com quem você quiser. Qual é o problema? É você pegar o trabalho de alguém que foi até a tua casa, que se dispôs a ir até a tua casa, até o teu apartamento, no dia que você estava disponível, muitas das vezes no seu final de semana, abriu mão do seu final de semana, abriu mão de 2, 3 horas de tempo, se deslocou até o seu endereço, e você pegar aquele trabalho que a pessoa teve de sentar, de calcular, de elaborar aquele buffet e dar na mão dessa pessoa. Eu tenho certeza que se você se colocar no local dessa doceira, dessa cozinheira, você vai achar uma puta de uma sacanagem. Mas vocês fazem isso direto com os profissionais da construção civil. E quando esse profissional tem a audácia de cobrar de você pelo tempo dele, pelo trabalho dele, pelo deslocamento dele, você acha um absurdo. O cara mora do outro lado da cidade, mas eu tenho que ir a pé. Ou eu tenho que ir de ônibus, que eu vou perder ali muito mais tempo do que eu perderia. Ou eu tenho que pegar minha bicicleta e atravessar a cidade para encontrar o endereço do infeliz, né? Mas essas mesmas pessoas são as mesmas que no final de semana estão bebendo cerveja, estão fazendo churrasco, estão na praia gastando dinheiro que elas não têm. Porra, não dá para entender, sabe? Quer ver uma outra coisa que eu acho uma puta de uma sacanagem? Todo mundo hoje, quando vai comprar um carro, quando vai comprar uma moto, se programa, né? E eu não estou dizendo aqui que um carro e uma moto não tem a sua utilidade. O carro tem a sua utilidade. O carro hoje para mim é uma necessidade, não é um artigo de luxo nem de status. A moto também. Mas você não chega numa concessionária de carros ou de motos e diz assim, quanto é essa moto? 30 mil. Ah, te dou 10. Se tu quiser pegar ou largar. Você não faz isso. Você vai lá, você pesquisa, você junta o dinheiro, você dá uma entrada, você parcela em 30, 40 vezes, você sabe que você vai pagar juros. E você faz isso para você ter o seu carro e a sua moto. Agora, na hora de construir uma casa, você não quer um projeto, você acha que não é necessário, você pega a sua indenização, você vai primeiro farrear, comprar carro, comprar moto, comprar isso, comprar aquilo. Quando sobra lá 5, 10 mil reais, você quer fazer uma obra. Não é assim que funciona. E aí depois você... Outra coisa, na hora de contratar o profissional, você vai atrás só do preço, né? Aí é como eu falei, você não quis fazer um projeto, você não quis contratar um profissional, porque o profissional ele vai cobrar mais caro, né? Eu, por exemplo, fiz vários cursos no Senai. Você acha que eu vou cobrar o mesmo preço que o Zé Fasquini aqui cobra? Não vou, entendeu? E aí, no final das contas, quando as coisas dão errado, você bota a culpa em quem? No profissional, ou melhor, naquela pessoa que você contratou que não é profissional porque você contratou pelo preço. Aí você vai para a internet falar mal do pedreiro, do eletricista, do pintor, né? E muitas das vezes a culpa não é nem dele, porque a gente não tira da cabeça da gente o que a gente vai fazer. Muitas das vezes a gente faz aquilo que o cliente quer de acordo com a necessidade do cliente. Às vezes o cliente ele pediu algo que está fora até do que é o padrão. Eu nem gosto de fazer determinadas coisas porque é aquela história. Na hora de fazer, faça do jeito que eu estou mandando. Na hora que dá merda, ninguém assume. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Quando você comprar, aqui no norte a gente chama de lajota. Quando você comprar azulejo, né? Como é chamado aí em outros estados, você pega a caixa, você pode abrir a caixa, né? E você vai ver lá, lá na caixa ela está indicando quanto de espaçamento você tem que ter, quantas peças vêm, qual é a área de cobertura, né? Isso vai incluir aqueles espaçamentos, geralmente vai variar entre 3 a 5 o espaçamento. Por que isso é feito assim? Porque o fabricante daquela peça, ele sabe que a peça dele, por mais que ele se esforce, ela não vai ser uma peça perfeita. Então dentro da lei existe uma margem que eu não lembro agora se é de 20%, parece que é 20%, em que a peça ela pode variar de tamanho. É 1 milímetro, é 2 milímetros. É isso aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um palito de fósforo, ó. Isso aqui tem 1 milímetro. Então, às vezes, a peça ela vai variar 1 milímetro
meio milímetro, às vezes até 1,5 milímetros. Pode acontecer, não estou dizendo que sempre acontece. E isso vai dar diferença se você colocar a peça muito próxima. Então, o que o fabricante faz? Ele sabe que ele tem uma margem de erro que pode variar, se eu não me engano, até 20%. Eu não sei, posso estar falando besteira. Mas ele tem uma margem de erro por lei. E aí o que ele diz? Ele diz, olha, você tem um espaçador, você pode colocar um espaçador de 5 milímetros. Por que ele faz isso? Porque se você pegar uma caixa que tenha peças com essas variações de 1 milímetro, 1,5 milímetros, você tem como a gente chama de distribuir o roubo. Você tem 5 milímetros para cada lado, você tem como centralizar aquela peça e a olho nu isso não vai ser percebido, né? Isso está na lei, isso não é gambiarra, tá? O fabricante diz isso, né? E dentro da norma da Constituição Civil você pode fazer isso. Aí vem o arquiteto, nada contra o arquiteto, tá? É só um exemplo muito comum. Aí o arquiteto diz assim, eu quero espaçador de 1 milímetro. Só que na tua caixa, a peça que tu comprou, ela diz que tem que fazer até 5. E aí, como é que tu faz? Tu pode fazer com milímetro? Pode, mas se tu pegar essa peça e você, na hora que estiver sentando, você pegar uma peça maior, outra menor, ela vai dar diferença. Se ela roubar 1 milímetro aqui, na próxima peça ela vai roubar 2, na próxima peça ela vai roubar 3. E aí quando você chegar no final da fileira que você está sentando, e aí vai depender do tamanho, você vai estar com 5, 6. Né? Aí você multiplica aí 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Quando você der 10 milímetros, você está com 1 centímetro. Porque 10 milímetros equivale a 1 centímetro. Ah, Samuel, mas eu posso separar as peças por tamanho e sentar por fileira? Pode, mas se você sentar todos com espaçador de 1 milímetro, como é que você vai fazer quando você passar por uma peça maior? Você entendeu? Então, assim, são detalhes que só entende quem assenta, né? E me desculpem os arquitetos, muitas das vezes, no mundo de Nárnia, no mundo da teoria, tudo é muito bonito. Na prática é que é diferente. Né? E muitos não têm a prática, porque acham que é uma desonra ir para a prática. Né? Então, quando eles vão fazer a paginação, eles não querem ouvir, às vezes, o profissional que vai trabalhar. Porque eles acham que o profissional é burro, não sabe nada, não tem nada a acrescentar, então tem que fazer o que eles mandam porque eles estudaram para aquilo. E ok, eu entendo que eles estudaram. Então, qual é a minha estratégia? Eu faço o que você está mandando, mas eu faço um documento e você assina, porque quando der a merda eu não quero o meu nome sendo exposto na internet como um profissional que trabalhou errado. Você assume o risco. Porque eu tenho o respaldo do fabricante que diz que eu tenho que usar um espaçador de 5 milímetros. E muitas das vezes o arquiteto não quer fazer isso. O arquiteto quer que faça do jeito que ele faz. E é você que sai como errado. Eu estou dizendo aqui que todos os arquitetos fazem isso? Não. Mas existem bons e maus profissionais em toda a profissão, na construção civil não é diferente. Então existe muita gente arrogante, existe muita gente que acha que sabe mais que todo mundo. Existe gente que só sabe na teoria, né? Eu vejo muito isso na internet, né? Uns caras com um canal, né? Falando de obra e o cara nunca fez uma casinha de cachorro, né? E tá tudo bem, enquanto ele estiver na teoria, tá tudo certo. Eu também posso pegar aqui o conteúdo dos cursos que eu fiz e na teoria falar tudo e tudo vai parecer muito bonito. O problema é que quando você vai para a prática, você percebe que nem tudo dá para fazer daquela maneira, né? E aí você vai ter que ter como é que eu vou dizer? Você vai ter que saber se sair daquela situação, entregar um serviço com qualidade sem prejudicar a segurança que você tem que entregar para o cliente, né? Essa é a diferença de quem trabalha verdadeiramente com a construção civil e quem não tem experiência na construção civil. E quando eu falo de experiência, eu não estou falando de você trabalhar numa empresa formada, eu estou falando de você ir para a colher, né? Eu conheço muita gente que tem muito conhecimento teórico, né? E inclusive aproveitar esse gancho aqui para falar uma outra coisa. É muito comum quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, a gente às vezes ser cobrado por não ter como comprovar uma experiência. Uma experiência que muitas vezes a gente tem, mas por nunca ter trabalhado numa empresa, naquela função, né? A gente é tido como alguém que está mentindo ou que não tem experiência, né? Quem já trabalha em construção civil há muito tempo sabe que a gente pega todo tipo de problema, a gente pega todo tipo de situação e você tem que se virar, não tem jeito, você tem que aprender. Quando a gente trabalha por empleita, a gente não trabalha sempre só, a gente trabalha, dependendo da empleita, a gente vai trabalhar sozinho, a gente vai trabalhar com dois ajudantes, a gente vai trabalhar muitas das vezes com 2, 3 colegas, porque às vezes a obra é grande.
Por exemplo, se eu pegar hoje uma casa para fazer, e dependendo do tempo que eu tiver para fazer essa casa, eu vou contratar lá 2 pedreiros. Vou montar aqui uma equipe pequena. 2 pedreiros, um eletricista, às vezes eu já tenho um gesseiro, porque dependendo do tamanho da casa e do passo a passo da obra, enquanto um está terminando uma coisa, o outro já está fazendo outra. Aí eu tenho aqui 2 ajudantes, quer dizer, brincando aqui, tu já vai ter 5, 6 pessoas para comandar, e você vai fazer um serviço de quê? De administrar aquilo tudo, né? Você vai trabalhar como ferreiro, você vai trabalhar como eletricista, você vai trabalhar como pintor, você vai trabalhar como gesseiro, você vai trabalhar como encarregado, você vai ser o mestre da obra. E em teoria, na carteira que não está escrito, mas você vai ter que se virar. Você vai ter que ser o encanador hidráulico e você vai ter que gerir aquela equipe. Então, na construção civil, a gente trabalha assim, a gente trabalha, eu estou falando aqui para quem trabalha por conta própria, né? A gente trabalha dessa maneira. Só que quando a gente vai fazer a entrevista de emprego, o que conta é o teu tempo de carteira. Então, se você trabalhou, como eu, 15, 20 anos na construção civil por conta própria, é como se para eles você não valesse de nada. E não adianta você sentar, você conversar, você explicar, você mostrar o que você sabe. Pelo menos aqui no Norte isso não vale de nada. Não adianta você chegar lá com um certificado do Senai, que é reconhecido no Brasil inteiro, e dizer, olha, eu me formei mestre de obra. Isso não vale de nada. O que vale aqui no Norte? A tua peixada, o teu conhecimento ou o que está escrito na tua carteira. E assim, não é despeito com quem trabalhou com carteira assinada, mas eu tenho certeza que todo mundo que trabalha com construção civil já pegou muita gente que está lá 10 anos trabalhando de carteira assinada e não sabe até essa parte das coisas que você sabe. Eu sei disso, eu não estou querendo desqualificar nem desmerecer. Como eu falei, em todas as profissões você tem um bom e um mau profissional. Mas a pessoa que contrata, ela também deveria levar em conta isso. Com quem que eu estou lidando? Será que essa pessoa aqui realmente tem um perfil? Porque assim, às vezes você bota um cara para um recrutador, um cara com 18, 19 anos, o cara não sabe nada de obra, né? Você imagina um cara que vai contratar um profissional para construção civil e você bota lá um garoto de 18, 20 anos que não sabe nada de obra, que não entende nada, que nunca fez gestão, né? Mas ele tá lá no RH, coitado, ganhando o dinheirinho dele, ele tá trabalhando com as orientações que foi passada para ele, mas qual é a condição que aquele rapaz ou que aquela moça tem de avaliar o teu trabalho, de avaliar a tua competência, com base no quê? Nos 18, 20 anos que ele tem? Naquilo que ele não sabe nem como é que funciona. Então, assim, eu vejo muita besteira hoje. Eu vejo muita coisa errada, tanto da parte de quem contrata, quanto da parte de empresas, que muitas das vezes não têm a humildade, né, de tentar peneirar, né, esse pessoal, né? Então, assim, gente, fica esse desabafo mesmo, né? Vamos procurar aprender com os nossos erros, né? Menos arrogância, né? Menos esperteza, né? Vamos tentar se colocar no lugar do outro. O cara, quando ele cobra, não é porque ele quer ganhar dinheiro. Lembre-se, ele não está indo na sua casa tomar chá com biscoito e perguntar como está a sua família. Ele nem conhece a sua família. Se você quer que ele vá até a sua casa prestar um serviço, seja o serviço de calcular o material, seja o serviço de fazer uma avaliação, pague pelo tempo dele. Seja justo, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Para de ser picareta, para de ser malandro, para de querer valorizar o seu e desvalorizar o do próximo, né? A vocês que estão contratando, também sejam justos, né? Parem de ficar... Se você não tem a intenção de contratar um profissional pelos motivos certos, se você já tem alguém, tá tudo certo, a empresa é sua, você contrata quem você quiser, mas não fica tirando gente que já está aí no mercado há 15, 20 anos, gente que já tem muito tempo de estrada, como um analfabeto, como alguém que não tem nada para agregar, só porque essa pessoa às vezes não teve um ano ou 2 anos de carteira assinada numa determinada função, porque isso não define nada, né? Isso não prova nada. Ajuda se você tiver, mas o que faz o profissional não é o tempo de carteira, né? É o tipo de trabalho que ele executa, é o perfil dele, é o que ele faz, é o que ele deixa de fazer. Eu, por exemplo, quando eu chamo alguém para trabalhar comigo,
eu faço uma espécie de uma avaliação. Quando eu chamo, por exemplo, um servente para trabalhar comigo, eu não levo em conta o que ele me fala, eu levo em conta o que eu presencio no dia a dia. E aí eu vou testando o conhecimento desse cara, eu vou testando o perfil dele, e se me agradar, ele vai continuar trabalhando comigo. Óbvio que eu quero produção, ninguém está ali fazendo caridade para ninguém, né? É difícil encontrar, mas a gente encontra bons profissionais, e se ele não agradar, beleza, ele vai embora, né? Mas eu não vou julgar ele pelo que ele fala, nem pelo tempo de carteira dele. Eu quero saber uma coisa que eu aprendi na obra, né? Você tem que treinar o cara, você tem que trabalhar com o cara, não adianta, né? É o dia a dia que vai te mostrar quem aquela pessoa é, né? Então, assim, fica aí esse desabafo, fica essa dica, né? Para as pessoas que querem trabalhar com obras, também para as pessoas que querem contratar, né? Parem de ficar tentando tirar vantagem das pessoas, comecem a ser justos, né? Se coloquem no lugar daquela pessoa e entendam, tudo nessa vida é cobrado, nada de graça. Se eu chamar um cara aqui para ajeitar a antena da minha televisão, ele vai cobrar, e é justo. Se eu chamar um cara para mexer na minha geladeira, na minha máquina, ele vai cobrar, e é justo, né? Então, um final de semana que você não beba, um final de semana que você não compre 2 pacotes de cerveja, pague aquele profissional, honre o tempo dele, honre a inteligência e a capacidade daquele cara. Ele teve um custo para chegar na sua casa, ele está dedicando 2, 3 horas de tempo de atender, né? Para você simplesmente dar uma desperta e depois ir gastar um dinheiro com coisas supérfluas que você podia passar um final de semana sem, mas você não abre mão de tomar sua cerveja, de comer sua carne, ou de, sei lá, fazer o que quer que você faça, né? Mas você quer que esse cara saia da casa dele de graça, vá calcular o seu material, né? Perca 2, 3 horas do seu tempo para fazer uma avaliação para você, e você no final das contas vai dar um tapinha nas costas e vai dizer, tá, eu te ligo, e aí você vai pegar aquele orçamento e vai dar para outra pessoa, né? Então fica aí esse desabafo, né? E era sobre isso que eu tinha para falar, tá bom? Um abraço a todos, vamos valorizar a profissão, vamos valorizar o profissional e vamos nos colocar no lugar deles, e nunca faça com os outros aquilo que você não quer que façam com você, tá bom? Um abraço, uma boa noite aí para vocês.